Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Reverb, o programa que acompanha a história de artistas autorais de Santa Maria e região. Hoje a gente recebe a banda Martelo, formada em 2018 com um som que misturou o rock, o metal e o punk, com letras ácidas e com um posicionamento muito bem definido. Teatral, política e performática, a banda lançou seu primeiro disco em 2023, o intitulado Bem no Meio da Cabeça do Prego. Sejam bem-vindos. Bom, valeu, boa tarde, hein? Boa tarde. Prazer estar aqui. Então, antes da gente começar, seria interessante vocês se apresentarem e falarem o que fazem na banda. Cara, eu sou Rossano Martins, eu sou vocalista e letrista. Marquinhos Billig, guitarrista. Eu sou Duda Barcelos, baixista. E eu sou o Rua Barcelos, baterista. Muitas bandas, elas têm temáticas de falar sobre sentimentos do próprio cena, como amor, paixão, tristeza e por aí vai. Vocês optaram por falar sobre críticas sociais, temas literários e política. Por quê? Pois é, velho, eu sempre quis falar... Primeiro, eu sempre gostei desses temas, não tentar sair do clichê. Uhum. Então, eu brinco sempre que as primeiras 3 ideias que eu tenho, eu sempre elimino. E fazer algo que eu quisesse escutar. Porque, principalmente na música, a gente não consegue tocar um estilo só, Martelo não se apega a isso. Então, a gente vai pegar samba e metal, sabe, no mesmo trampo da gente, assim. Porque a gente acaba tentando sair dessa linha reta que é só fazer uma coisa comum. Então, eu prefiro muito mais tirar um pouquinho e fazer algo mais dançante e falar de um tema sério, às vezes, de uma forma mais divertida também, que a gente acaba fazendo isso algumas vezes, do que ficar naquela coisa reta, chata e quadrada, assim, que... Apesar de que a gente fala de amor, mas eu tento falar, quando eu falo, sobre um outro lado, né? Outra perspectiva. O desamor, sei lá, alguma coisa assim, como a música da gente. E temas ligados à crítica social, eles, falando desse tema, crítica social agora, pontuando isso, eles vêm desde os primórdios da música, desde o blues ali, desde o revival do folk nos anos 60, depois passa ali pelos anos 70 com o punk, depois o thrash metal ali nos anos 80, o rap, o próprio rap, nos anos 90, o samba também fala muito disso. De onde é que vocês bebem, de onde é que são as fontes que vocês bebem as influências de vocês? Cara, eu posso te falar uma influência que formou a banda, que foi lá atrás, na primeira formação, que todo mundo era aluno do CAL, ali no FSM, e foi lá entre 2016 e 2018, que era o auge da extrema-direita, e aí foi mais ou menos isso que acabou levando a gente, porque aquilo ali realmente era fruto do lugar onde a gente estava e onde a gente convivia, não foi uma coisa proposital, não foi uma coisa... Fazia parte do que a gente vivia, do que a gente acreditava. Aqui é uma banda, de certa forma, na formação original de professores, mas hoje ainda segue, tu entendeu? E é uma banda que todo mundo, até hoje, vem de gente que estudou no CAL, tipo o Juan estudou no CAL, o Dudu estudou no CAL. Então acaba que a gente tem essa ligação forte por esse lado. E ir para esse lado não é nenhuma opção, é quase que foi instintivo, né? E vocês fazem as letras a partir dessas vivências e como vocês fazem elas? Sozinho ou fazem em conjunto, assim? Não, cara, as letras sou eu que faço. Muitas dessas letras do primeiro disco eu já tinha, eram músicas antigas. E, cara, isso aí é muita coisa, velho. Tipo, mas é muito do que eu vi, do que eu li, do que eu vivi, e também de coisas que me contaram, sei lá. Tem uma música nossa, por exemplo, que é Billy the Kid. A gente até não vai tocar aqui hoje, mas eu fiz ela a partir da hora em que eu dei aula para crianças em situação de risco. E aí, quando eu cheguei de manhã, deu aquecimento, a senhora me chamou e disse, tu não vai dar eu posso dar o café para eles? Eu disse, olha, eu já comecei o aquecimento lá, professor, a maioria deles está em jejum. E aí, a partir dali, foi que eu fiz essa música. Então, acho que vai basicamente dentro disso, entendeu? Do universo que gira em torno da gente, assim. Em 2023, vocês lançaram o disco Bem no Meio da Cabeça do Prego. Como é que foi o processo de produção desse disco e como é que foi a seleção das músicas, Porque tu comentou que tu tinha várias músicas anteriores, Então, para ti deve ter sido difícil escolher. Cara, na época ainda era outra formação, mas a gente meio que tinha definido o repertório. Foi muito difícil porque foi pós-pandemia, a gente só começou a gravar depois da segunda dose da vacina. Foi gravado na garagem da minha casa. Então, de certa forma, tem muita coisa que eu ia fazer novamente hoje, se eu pudesse.
Mas ficou muito bem gravado, parece ser feito um álbum de garagem, assim. Olha, é bom saber, recebe muitas críticas do resto da banda, é um álbum que recebe muitas críticas do resto da banda. Gostei agora de ouvir isso, mas eu digo sempre que é um retrato daquilo que a gente estava vivendo, cara. Então, tipo, ele é um registro histórico. Tanto que a gente começa com uma vocalista mulher, até eu acho que a próxima música do disco que vai ser lançada é com ela cantando, exatamente por isso, entendeu? Porque a gente quis manter o que era lá atrás e hoje a gente já está pensando em gravar as novas músicas. Seguimos, entendeu? Mas marcamos as fases, assim. E uma música que não entrou nesse disco, mas que com certeza vai ser lançada como single ou que vai sair no próximo material, ou até mesmo, né? Vocês estão lançando ainda esse álbum, é a música Vitória do Deus de Marte contra o Ditador. Do que fala essa música e como é que foi o processo de composição dela? Ela é revisitada, né? Eu fiz, ela é lá do começo da Martelo, e acabou agora retomando ela, assim, ela ficou meio para trás. Ela é uma metáfora que fala exatamente dessa época que eu te falei, desse avanço da extrema-direita. Então, ela foi uma criação em cima dessa metáfora. O Deus de Marte, ele... Quem que é o Deus de Marte? Cara, o Deus de Marte é o oprimido nesse caso. É o proletário. Porque ela na realidade, ela é... Não, ele é tudo que o ditador queria ser. Sim. Porque ele tem uma coisa que o ditador não tem, né, cara? Ele é livre, né? Para poder fazer o que ele quiser. E ele é admirado pelas pessoas, não pela força, mas por quem ele é. Então, vira uma grande metáfora futurista, assim. Me lembro que quando eu escrevi, eu tinha um projeto que se chamava Uma Música por Dia. Todo dia eu postava uma música. Eu fazia no dia e postava. Essa música, eu acho que foi a 10ª. Então, até hoje, a gente está tentando meio que voltar para ela, porque eu gosto muito da mensagem dela e do que ela diz, assim. Mas devagarinho, a gente vai trabalhando ela. Então, com vocês, a Vitória do Deus de Marte contra o Ditador. Ditador encontrou Deus de Marte em algum bar da região. Evitou o encontro do olhar, fitou a imensidão. Lhe faltava coragem, sobrava ambição. E condenou Deus de Marte a ir pra prisão. E vendo nos olhos o terror, o terrível ditador começou a gargalhar. Se você é o Deus de Marte, aqui é o inferno e o diabo dá olá. Se você é o Deus de Marte, aqui é o inferno e o diabo serve o chá. Eu atravesso oceanos infinitos, os leões olham aflitos, eu na terra me arrastar. Vou acordando os mendigos delirantes pelas ruas verdejantes do complexo lunar. Por toda parte o famoso Deus de Marte já não passa de um covarde, é tão fácil perceber. Em uma terra de titãs e de anões que sangram nos porões sem ter chance de viver, e se destroçam uns aos outros nas senzalas, repetindo as mesmas falas que ouvirão do ditador. E no confronto final de vida e morte, foi então que o Deus de Marte finalmente sentiu dor. Sangrou no aço da espada do carrasco, então com ódio e asco finalmente lhe falou: eu sou feito de amor.
amor. Eu suporto toda a dor. Eu sou feito de amor. No palco, vocês misturam música com elementos do teatro, né? Como é que funciona isso? Como é que vocês pensam nisso? O que vocês querem transmitir? Cara, isso aí vem lá do começo, porque a gente começa com um clipe, né? Eu produzia cinema com meus amigos, com o Matheus Figueira, com o Pedro Paulo, e um dia eu toco uma música no violão e disse, pô, isso aí dá um clipe legal. Aí eu chamo amigos e produzo uma música pra fazer um clipe. E aí um dia um cara me chama e pergunta, cara, quando eu lancei o clipe, tu tem uma banda? Eu menti que tinha. tu tocaria num festival? Eu disse, toco. Tem como tocar 1h30, 1 hora por aí? Eu disse, toco. E aí ele pegou, botou meu nome, eu inventei o nome, né, Martelo, botei que era um nome que eu já tinha, fictício do clipe. E aí juntei uma banda ali no CAL e aí a gente acabou fazendo a banda. Então já nasceu com isso. A gente já começou primeiro pela atuação do que qualquer outra coisa. E a partir daí a gente foi adaptando coisas, testando coisas. Tem coisas que deram certo, tem coisas que não deram. Entre as que deram certo, nosso grande brother, pastor Jack Daniels, que sempre vai no clipe da gente e faz o nosso culto. A gente tem um culto em uma das nossas músicas e é ele que comanda isso. Dá um abraço para ele. E a gente sempre tenta colocar isso. E até na própria performance da banda, eu já não imagino um músico da Martelo que não seja performático, assim, entendeu? Que não tenha isso. E como é que é a recepção do público? Cara, é surpreendentemente boa. É surpreendentemente boa, cara. O público se envolve bastante, assim, principalmente com a participação do Jack ali, com o culto ali, porque é uma parte que para a música e fica alguns minutos só envolvido nessa situação ali, que sempre traz a galera para interagir com a banda. Movimenta bastante. Eu não entendi muito bem o que é o Jack. Jack Daniels é o nosso pastor. A gente tem um culto no meio do show, né? Jack é uma pessoa, que é um amigo nosso, que ele faz o personagem de um pastor que entra durante uma música do nosso show. E aí ele faz isso e não só nisso, cara. Acho que a gente tem um lance legal. Tem uma amiga minha que disse um troço bem legal desse tempo. Ela disse assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas quem gosta, gosta mesmo. Né? Tipo, gosta, defende, compra camisa. A gente tem esse lance da galera interagir legal com a gente, assim. E ainda pensando nessa parte performática, vocês lançam muitos clipes, né? Isso tem a ver com o teu passado ali no cinema, né? Como é que é a recepção e como é que vocês fazem essa parte do audiovisual na banda? Cara, tem algumas coisas que eu posso falar que é tipo assim, primeiro, os atores são sempre os membros da banda. Então a gente, no último clipe da gente, tinha bastante figuração. E toda a figuração eram fãs da banda, porque a gente postou na página, o Rua convidou algumas pessoas que a gente sabia que eram, tipo, que sempre apoiavam a gente levou para lá. Então, ele tenta ser um lance em que a gente atue e que a gente também faça. Esse clipe está disponível aí no YouTube, foi lançado no final do ano passado? Não, início do ano agora. Início do ano. O Proletário, dirigido pelo Saiu esse ano, né? Saiu esse ano, saiu acho que em fevereiro. Não lembro exatamente quando saiu. A gente tem outro que é um samba, que foi gravado no Bar do Garça, que é a história de um cagueta surdo-mudo. E aí, tipo, é cantado pela nossa primeira vocalista, porque a gente começa como um sexteto e tem uma vocal mulher também, né? E aí ela acaba saindo por causa de questões de casamento, né, cara? Sabe como é que é? Faz parte. Roubaram ela de nós e... Na música Stoner Man, vocês fazem uma análise de um personagem, né? Que ele é bem enigmático, assim. E vocês trazem um storytelling bem interessante. Quem é o Stoner Man e o que vocês querem transmitir com essa
essa figura? É uma pergunta interessante, assim. A tradução, tu sabe? Sim, sim. Não, pois é, cara. Mas, A sim. Stoned Man, ela tá falando sobre um traficante de classe média e que vende drogas sem precisar vender. Tipo aquele filme Meu Nome Não é Johnny, né? Mais ou menos por isso, não foi a minha inspiração, mas seria mais ou menos, é um cara que não tem a necessidade de vender drogas, ele vive bem, ele mora bem, só que ele gosta daquela adrenalina, ele gosta de estar naquilo ali, e é muito mais para curtir do que realmente como uma maneira de sobreviver, ou de ter uma vida melhor, ou ter, sabe, ou tentar melhorar financeiramente, como muitas pessoas que passam por isso com necessidade. Então, Stoned Man, ele é mais ou menos isso. E eu coloquei muita referência em inglês, assim. Então, você pode curtir My Friend, porque é um cara bilíngue. Então, com vocês, Stoned Man. E lá vem o Stoned Man no modo de esperar na esquina exótica em plena primavera, sempre a mais de 100. Hoje é uma sexta-feira, uma bala, um tiro, a mira é certeira e faz um trocadinho só pra ajudar no mês. É um oprimido, filho de burguês, faz um trocadinho só pra ajudar no mês. É um oprimido, é o filho de um burguês. E lá vem o Stoned Man com a raiva de um cão, e quando volta até parece bem. Ele encontrou a solução. E lá vem o Stoned Man, e não importa onde esteja, você pode curtir My Friend, oh My Friend, enquanto a fada te beija. E você pode curtir My Friend, oh yeah, enquanto a fada te beija. E você pode curtir My Friend, oh My Friend, enquanto a fada te beija. Te beija, ela 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 te beija, te beija.
para quem ainda não conhece o trabalho de vocês e quer conhecer, quais são as redes sociais e onde é que pode encontrar as músicas? Ali no Instagram é Banda Martelo, é Martelo Oficial. No YouTube é Martelo Banda. E no Spotify é Martelo. Ali vai encontrar todos os lançamentos que a gente já fez até o momento e divulgação dos próximos shows. Uhum. E falando em próximos shows, né? Vocês lançaram o último álbum de vocês em 2023. Tá vindo alguma coisa nova aí? Cara, a gente estava falando sobre isso até ontem, né, de começar. Já faz um tempo até que a gente já tem algumas músicas que a gente já toca no show. Tipo, a próxima que a gente vai tocar aqui, ela é uma música que vai ser de um próximo disco, mas que já faz tempo que a gente toca. E acho que a gente já tem umas 4, 5. E ver mais o que a gente vai fazer. Uma banda que até... Nosso problema, a gente tem muita música para tocar. Uhum. Não falta, assim, falta é tempo, falta é disposição. E ter uma condição de chegar aí. A gente deu uma parada agora há pouco, que acabei perdendo meu pai há pouco tempo. Então a gente deu um bom intervalo na banda, assim. Tá voltando agora pela primeira vez aqui no programa de vocês. Até. Passando esse período, mas tá tudo sereno, tá tranquilo. Então, pessoal, muito obrigado pela participação, tá bom? Uhum. Eu agradeço muito a presença de vocês e espero ver muito mais no Martelo aí por aí pela cidade. Cara, tamo aí. Precisar da gente pra qualquer coisa, só chamar. Um prazer ter tocado aqui, chegar. Fazia tempo que eu via em rede social programas. Pô, será que nunca vão nos chamar? Foi legal quando eu soube que nos chamaram. Mandar um abraço pra todo mundo que curte a gente aí, que sempre apoia o trampo da gente. Mandar um abraço para várias bandas também que tocam e fazem essa cena tão rica que é a cena de rock de Santa Maria. Muito obrigado pela presença. Agradecemos. E como diria o Planet Hemp, os que detêm o poder precisam ter medo do povo. E para encerrar, vamos escutar Na Boca do Cachorro. Até o próximo episódio. Até mais. Se traduz o leão em disfarce. É só mais um monstro que nasce. O medo percorre a trincheira. É faca, punhal, bolhadeira. E agora eu mato e morro. Sangue na boca do cachorro. E a onda vem gigantesca. É o inferno em forma dantesca. Afiei a espada, fui pra cima. Meia-noite começa a chacina. E 1 minuto começa a batalha. Lutar só por mais uma migalha. Há fogo no céu e a tormenta. E a morte caminha tão lenta. Entre tantos corpos caídos, risos, choros e gritos. Se traduz o leão em disfarce. É só mais um monstro que nasce. O medo percorre a trincheira. É faca, punhal, bolhadeira. E agora eu mato e morro. Sangue na boca do cachorro. E a onda vem gigantesca. É o inferno em forma dantesca. O mestre sentado no trono prepara o seu checkmate quando transforma o ato de matar em uma forma de arte. E a bala passa raspando, o sangue jorra, se espalha. E as mães choram os filhos que não voltarão da batalha. Se traduz o leão em disfarce. É só mais um monstro que nasce. O medo percorre a trincheira. É faca, punhal, bolhadeira. E agora eu mato e morro. Sangue na boca do cachorro. E a onda vem gigantesca. É o eterno em forma dantesca.
traduz o leão e o disfarce. É só mais um monstro que nasce. O medo percorre a trincheira. É faca, punhal, bolhadeira. E agora eu mato e morro. Sangue na boca do cachorro. E a onda vem gigantesca. É o inferno em forma dantesca.